Por quê, Valdemar? Querido, nós não estamos blindados, e muito menos temos alguma imunidade nessa nossa caminhada quanto às tempestades. Quando elas chegam, querido, elas chegam para todos. Ela chega para o pobre, ela chega para o rico, para o pequeno, ela chega para o grande, ela chega para os doutores, elas chegam, querido, para os analfabetos, chegam para todos, para os empresários, para os empregados, olha, para o descrente e também para o crente. Mas não para por aí. Outra declaração: as tempestades da vida são imprevisíveis, querido, nessa nossa travessia, na sua travessia. Olha só, elas chegam de surpresa e sem aviso prévio e colocam nossas vidas a ponta cabeça. Muitas vezes é assim que acontece, meus irmãos. Olha, é um acidente repentino que nós, quando menos esperamos, meus amados irmãos, recebemos uma notícia, né? Até mesmo, querido, uma doença súbita. Olha, uma doença difícil, um exemplo, um câncer. E em muitas situações, frustrações amorosas, um filho que tanto, muitas vezes é criado com amor, inclina-se para o mundo das drogas, para o mundo lá fora. Queridos, são tempestades imprevisíveis que nós muitas vezes não esperamos. Elas acontecem. E em terceiro lugar, ainda como introdução para nós, as tempestades da vida são inadministráveis. Querido, olha, são situações que não estão no controle nosso. São situações que não estão no seu controle. Percebemos que ali, aqueles discípulos conheciam muito bem aquela região e ali era o lugar de pesca daqueles homens. E eles não tiveram nenhum controle, querido, sobre aquela situação. E muitas vezes acontece conosco na nossa caminhada. Mas em último lugar aqui, as tempestades da vida, querido, nessa nossa travessia, elas são pedagógicas. Querido, isso aqui é crucial para nós. Querido, se nós cremos que o Senhor, Ele é soberano em tudo, e principalmente em nossas vidas. Quando, meus amados irmãos, nós cremos que a mão de Deus nos dirige, Ele conduz o nosso destino, você possa estar certo, meu querido e minha querida irmã, que Deus, olha, Ele tem um propósito em cada dificuldade que você possa estar enfrentando. Amém? Ele tem um propósito. Querido, mas seguindo em frente aqui, eu quero trazer para a nossa reflexão, baseado neste texto, 3 grandes perguntas extraídas aqui da estrutura desse texto. 3 grandes perguntas para nós. E essas perguntas, elas estão atreladas às tempestades que muitas vezes você possa estar passando, a travessia que você, querido, possa estar vivendo nesse percurso. E a primeira pergunta, chama muito a sua atenção, é a pergunta dos discípulos a Jesus. Entenda, pode ser que você está, meus amados irmãos, você tem feito essa pergunta, querido, a Jesus, como discípulo de Jesus. E em Marcos 4,38 vai dizer: mestre, os discípulos vão dizer, diante daquela dificuldade, mestre, não te importa que pereçamos? Olha só o questionamento daqueles discípulos. São situações, irmãos, que possivelmente são perguntas que nós até mesmo fazemos no decorrer da nossa caminhada. Eu, analisando, né, pensando até na situação da pastora, nos perguntamos, tinha que ser a pastora? Né? Nós não pensamos assim, né? Mas a pastora, aconteceu esse acidente com a pastora. E as tempestades, meus amados irmãos, provocam medo em nós. Querido, provoca medo. E quando nós nos tratamos dessa pergunta dos discípulos, eu queria trazer 2 evidências aqui. 2 evidências, bem rápido. Olha só. A primeira é a evidência do grito dos discípulos. Esse grito, ele vai evidenciar o medo gerado pela tempestade. Esse grito deles, mestre, não te importa que pereçamos?
Isso vai evidenciar o medo daqueles discípulos pela situação que eles estavam vivendo. Querido, a tempestade provoca medo em nós, porque ela é maior do que nós. E você vai, maior do que nós? Sim. Em tempos, meus queridos, de doença, de perigo de morte, de desastres naturais, nós olhamos as tempestades, irmãos, e se agiganta diante de nós. Querido, as catástrofes, os terremotos, as guerras, a comoção social, tragédias humanas, querido, explode no nosso peito, querido. Tudo isso, um grito de medo e muitas vezes de dor. Mas quando nós olhamos para Cristo, irmãos, a quem devemos nos achegar, nós percebemos, mas o nosso Cristo é maior do que as nossas tempestades, amém? Olha, esse Senhor, Ele é Deus, e Ele é maior do que aquilo que você está passando, dos seus problemas, talvez de saúde, as aflições, os problemas no casamento, nos negócios. O nosso Deus é maior. E nós percebemos também em Mateus, ele vai registrar o seguinte: Senhor, salva-nos, perecemos. Porque essa passagem ela é considerada no sinótico, né? Mateus, Marcos e Lucas. Só que o Marcos ele traz mais detalhada, né? Mateus mais resumido com Lucas. E aqui nós percebemos isso, e Lucas vai dizer o seguinte, olha, lá em Lucas, mestre, estamos perecendo. E estas palavras, meus amados irmãos, muitas vezes, elas expressam críticas, né? Reclamações, mas algo aqui como aplicação para nós, ó, leva isso com você, meus amados. Olha, muitas vezes, nós achamos mais fácil reclamar, questionar de Deus, querido, do que depositar nossa ansiedade aos pés de Jesus. Nós achamos mais fácil, querido, reclamar, Senhor, mas por que isso? De que descansar na sua providência. Esta é uma realidade. Eu digo para você, descanse na providência do Senhor, porque Ele está dando direção na sua vida. Ele está conduzindo a sua vida. Glória a Deus. Amém? Querido, em Romanos 8, olha só que maravilha. 8:28 vai dizer, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Glória a Deus. Jamais murmure, questione, querido, ou indague aquilo que está acontecendo na sua vida. Querido, um detalhe, aquilo que eu estou trazendo ao seu coração é para crentes obedientes ao Senhor. Eu não vou nem entrar no mérito, irmãos, daquelas tempestades que são muitas vezes atraídas por desobediência, pelos quais parte de nós. Como o exemplo de Jonas, porque muitas tempestades são procuradas. Mas é que eu estou ministrando para crentes fiéis, que possam estar vivendo dias difíceis, querido, e o Senhor trazendo uma palavra ao seu coração. Glória a Deus, aleluia. Querido, mas aqui há uma outra evidência, um outro grito, aqui nesta passagem, nessa primeira pergunta dos discípulos a Jesus. Grito este que pode estar acontecendo no nosso meio. Esse grito, ele vai evidenciar uma fé deficiente. Uma fé deficiente. Isso é o fato. Querido, se os discípulos tivessem uma fé madura, isso serve para cada um de nós. Olha, eles não se entregariam ao pânico e ao desespero. Não se entregariam. Porque eles confiavam plenamente no Senhor. Se eles tivessem uma fé madura. Querido, a causa do desespero não era a tempestade em si. É o que acontece muitas vezes conosco. Você sabe o que era a causa do desespero? Era a falta de fé. A falta de fé de cada um deles. A falta de fé daqueles discípulos. Que ali eles estavam sendo preparados na caminhada deles. E eles de fato, irmãos, entenderam o recado de Jesus ali. E se nós continuarmos aqui, Jesus sabia daquela tempestade e da necessidade deles. Olha, a tempestade que possa estar acontecendo na sua vida, querido, Jesus sabe. Jesus sabe. E Ele quer fortalecer a sua fé. Amém? Ele quer amadurecer a sua fé. Ele quer fazer com que você cresça, né, diante dEle, na presença dEle, buscando intensamente o Senhor. Uma aplicação para nós, meus irmãos. A advertência quanto à incredulidade. Jamais seja incrédulo diante
de um Deus todo-poderoso que pode, meus amados irmãos, tomar suas causas e resolver a situação. Jamais seja incrédulo, jamais. Olha, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, Hebreus 11:6. Olha, ao que lhe disse Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê, em Marcos 9:23. Então é nisso que nós nos apegamos. Está difícil? Creia que o Senhor sabe da sua situação e ela vai lhe ensinar algo poderoso. E sairemos na frente, vitoriosos em nome de Jesus. Glória a Deus, eu creio nisso. Em Tiago 1:6 vai dizer, peça-o porém com fé e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelido e agitado pelo vento. Então quando Jesus, querido, quando aqueles discípulos, eles gritaram com Jesus, olha, não importa que pereçamos, havia essas deficiências. Deficiências essas, queridos irmãos, que nós estamos aprendendo nesta noite, que não poderá mais fazer parte da nossa caminhada. Olha, eu te digo, o medo, querido, gerado pelas dificuldades ali naqueles discípulos, em vez de ter medo, você vai ter ousadia. Glória a Deus, ousadia de dizer, eu vou enfrentar e eu vou vencer em nome de Jesus. Glória a Deus, e a sua fé, ela será em nome de Jesus aqui, uma fé inabalável, madura, uma fé que de fato, meus amados irmãos, vai agradar o Senhor. Glória a Deus, amém? Aleluia. Querido, muitas vezes o perigo maior, leva isso aqui, que enfrentavam aqueles discípulos, não era a fúria do vento, nem ao redor deles. E muitas vezes a dificuldade que nós enfrentamos, não é porque elas são maiores do que nós, mas porque a incredulidade ela está dentro de nós. Então rejeita essa incredulidade da sua vida e bola para frente. Amém? Glória a Deus. Querido, essa foi a primeira pergunta, extraída aqui dessa estrutura desse texto, sobre as tempestades da travessia da vida. A pergunta dos discípulos a Jesus. Olha só, a pergunta vai mudar agora. A pergunta feita agora de Jesus para os discípulos. Entenda a situação? A primeira foi dos discípulos para Jesus. O pedido, o grito de socorro. Agora a pergunta é feita por Jesus aos discípulos. Entende? E talvez é a resposta que Deus quer nos dar, quer dar a mim e a você nesta noite. Perguntas que, diante da anterior que nós fazemos, o Senhor quer falar conosco. Olha só o que o Senhor diz em Marcos 4:39. Por que sois tão tímidos? Como é que não tendes fé? O que nós falamos antes, né? É que traz uma conexão para nós, daquilo que nós comentamos anteriormente. Querido, mas aqui, bem rápido, aqueles discípulos deveriam ter fé e não medo. Eu já mencionei para você. Mas isso traz aqui para nós 3 razões. O porquê eles deveriam ter fé e não medo. Entende? Isso serve como uma aplicação para nós. Leva isso com você. Por que eles deveriam ter fé e não medo? 3 razões. Primeira, querido, porque havia uma promessa de Jesus. Amém? Você vai dizer comigo, eu preciso ter fé. Fala comigo. Diante das dificuldades. E não medo. Porque é uma promessa de Jesus sobre a minha vida. Glória a Deus. Querido, olha só. Marcos nos diz que Jesus deu uma ordem aos discípulos. No versículo 35 do capítulo 4, ele vai dizer, lá no início que acabamos de ler, passemos para outra margem. Irmãos, é uma promessa, não é? Jesus, ele não mencionou que no percurso havia tempestade, mas ele garantiu que eles chegariam a outra margem. É uma promessa de Jesus àqueles
discípulos. Querido, o destino dele não era o naufrágio, mas a outra margem. Para Jesus, olha, promessa é realidade. Promessa e realidade são as mesmas coisas. Se Jesus te prometeu, querido, vai cumprir na sua vida. As tempestades que você enfrenta, elas não vão impedir você de chegar lá e cumprir a promessa que Deus tem para você. Querido, é algo poderoso. Olha só, Jesus não promete, querido, na viagem, calmaria, mas Ele garante uma chegada certa e segura para você. Jesus não nos promete ausência de luta, mas vitória garantida. Querido, essa promessa deveria ter encorajado e fortalecido aos discípulos. Essa promessa, querido, eles tinham que já ter se apegado a ela. E tem uma palavra em Salmos 89:9 vai dizer: tu dominas o revolto mar, quando te agigantam as suas ondas, tu as acalmas. Amém? É Ele que as acalma, as tempestades que nós enfrentamos no dia a dia. Então não temas, creia nas promessas de Jesus na sua vida, irmãos. Não abra mão delas. Eu já ouvi muito, estava lá e veio na minha mente, muitas vezes, quando a gente está passando por um problema, chega alguém assim, né? Olha, você tem promessa, homem que tem promessa não morre. Você já ouviu isso, nessa palavra? E se você ir ali no cemitério, meus irmãos, muitas pessoas morreram, né, sem se apossar da promessa, sem cumprir a promessa de Deus na vida delas. Aí eu mudaria a pergunta e dizer: olha, se você crê na promessa, sim, aí você não morre sem que ela cumpra na sua vida. Amém? Você precisa crer nela. Você precisa crer nessa promessa poderosa, abraçar essa promessa, que ela se cumprirá por completo na sua vida. Aí sim, você não vai para a sepultura antes dessa promessa se cumprir, mas é necessário crer nesta promessa. Glória a Deus, amém, aleluia. Querido, mas aqui há também uma segunda razão, porque os discípulos deveriam ter fé e não medo. Quando Jesus ele vai dizer: por que sois tímidos? Como é que não tendes fé? Então, ele estava dizendo isso: olha, vocês deveriam ter fé e não medo, vocês precisavam crer na promessa que eu fiz a vocês. Mas em segundo lugar, havia também ali a presença de Jesus. Querido, isso é poderoso. Havia a presença de Jesus. E se você olhar, Jesus ele entrou no barco com eles. Então Jesus estava com eles, prova disso, ele estava dormindo. Querido, olha, se você precisa crer que a presença de Jesus está com você na sua caminhada. Olha, mesmo com a presença de Jesus com eles, querido, não os isentaram de enfrentar a tempestade. Querido, isso aqui você precisa entender. Olha, nós estamos caminhando com o Senhor Jesus, isso não vai nos isentar, isso você pode ter certeza. Nós não estamos aqui pregando, irmãos, olha, a sua vida vai ser tudo maravilha, não. Querido, isso é até antibíblico. Olha, as tempestades vão vir, e Jesus, querido, estando presente na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus negócios, no seu ministério, em tudo que você, querido, estiver inserido, se Jesus estiver presente, não há dificuldade que vai abalar e concluir e terminar, querido, com que as promessas se cumpram. Tenha certeza disso. Nada vai te parar. Nada, meu irmão. Olha, Jesus aqui, ele foi o primeiro a entrar no barco, e essa mesma ordem é repetida em Lucas, né? Porque o fato de Jesus estar conosco não nos isentam da tempestade na caminhada, porque Ele nunca nos prometeu ausência de aflições, não. Ele prometeu-nos, isso aqui é importante, estar conosco até o dia, até a consumação do século. Esta é a palavra para você, né? Ele prometeu estar conosco. Querido, isto é suficiente diante do que você está vivendo. Eu não sei qual a dificuldade maior que você está enfrentando hoje, mas tenha certeza que você, querido, vai ter fé
e não medo, porque você crê nas promessas de Jesus, porque você crê na presença de Jesus na sua vida. E em último lugar aqui, acerca da pergunta feita por Jesus aos discípulos, é que há uma paz de Jesus sobre a sua vida. Glória a Deus, há uma paz de Jesus sobre a sua vida. Querido, sabemos que aqui Jesus sabia daquela tempestade. Eu te pergunto, por que ele dormiu? Né? Por que ele dormiu? Sabe o que Jesus queria estar ensinando para aqueles discípulos? Olha, vocês precisam descansar totalmente na providência do Pai. Amém? Vocês precisam descansar, querido. Olha, precisa confiar. Ele dormiu porque sabia, querido, que aquela tempestade ela era pedagógica para aqueles discípulos. E Jesus queria passar isso. Olha, vocês precisam entender. Vocês precisam entender e confiar, de fato, confiar nessa providência que vem do alto. Que muitas vezes nós somos deficientes, né, irmãos? Muitas vezes recorremos a todos os meios e deixamos o Senhor por último, deixamos para orar por último, deixamos para pedir ajuda por último, aqueles. Eis a importância da igreja. Ó, você, querido, que tem colocado o seu coração e não tem deixado de congregar. O quanto isso é importante, irmãos. Porque sabemos que, eu vejo lá no grupo de oração, irmãos, tantas dificuldades, né? Tantas lutas que percebemos irmãos enfrentando, mas há irmãos que choram, irmãos, que oram e que colocam as causas do outro como se fosse dela. Dizem, olha, Senhor, traz paz, né, naquele coração. Traz, Senhor, alívio, traz socorro, Senhor. Fortalece a fé. E percebemos isso, irmãos, presente no nosso dia a dia. Não estamos isentos, viu? Mas precisamos confiar na providência do Pai. Precisamos confiar. Em João 16:33, vai dizer: essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Percebe aqui? Ele está dizendo o seguinte, olha, eu venci, vocês também vencerão em nome de Jesus. Glória a Deus. Então se apegue a esta palavra. Se apegue de fato, irmãos. Essa pergunta de Jesus, feita aos discípulos, queria ensiná-los isso. Queria ensiná-los de fato que eles precisavam crer nas promessas de Jesus. Eles precisavam verdadeiramente ali, crer que a presença dele era real no meio deles. E crer também que a paz dele reinava naquele lugar. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Querido, quero ir para a terceira e última pergunta. Analisa bem, que isso possa mesmo falar ao seu coração, irmãos. A primeira pergunta foi dos discípulos para Jesus, né? A segunda foi de Jesus para com os discípulos. E a terceira pergunta que eu trago ao seu coração é a pergunta feita entre os próprios discípulos. Entende isso? Entre os próprios discípulos. Situações que muitas vezes até mesmo nós fazemos. Eles vão dizer em Marcos 4:31, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Olha só, a pergunta entre os discípulos foi essa. Querido, eu queria trazer bem rápido aqui para você. Por algum momento, aqueles discípulos esqueceram de algo. Eu estava lá e comecei até relembrar de, muitas vezes, algumas situações que nos acontecem, que depois que passa você vai dizer, glória a Deus, ó. Que livramento, né? Foi a mão de Deus. Ontem nós estávamos lá em casa, a gente mexendo com as decorações lá em frente à grama lá, que é um evento das mulheres que a esposa estava programando.
ele vem descendo um caminhão de lixo, né? Aí ele parou em frente de casa para pegar o tambor de lixo. Só que quando ele parou, que freou, foi para pegar o lixo. Só que foi ao mesmo tempo que Heitorzinho sai de lá e corre lá para casa, sabe? E o caminhão é alto. Ele não parou porque o Heitor passou. Ele parou para pegar o lixo, né? Aí percebemos o quanto o Senhor, querido, percebemos o quanto o Senhor é poderoso, né? Entender e perceber que o nosso coração ali estava intenso, meus irmãos, em algo que é para o reino, né? E a mão de Deus operou ali. Erramos, descuidamos, sim. Edilson estava até lá, né, Edilson? Foi lá levar umas cadeiras comigo. Mas eu fiquei à noite pensando, olhando ele lá na cama, né? E falei, meu Deus do céu, que situação, né? Como Deus livrou, né? E muitas vezes nós esquecemos, meus amados irmãos, por algum momento, do Deus que nós servimos. Sim, nós esquecemos, né? Muitas vezes nós não depositamos a confiança que deveria depositar, né? E o Senhor, sabendo muitas vezes da nossa fragilidade, Ele opera, né? Do mesmo jeito, Ele faz, depois vem a reflexão. Mas quem é este, né? Que fez isso, né? Senão o próprio Deus, né? E aqui, eles esqueceram que Jesus é aquele que tem poder sobre a natureza. Inês até mencionou sobre isso. Irmãos, olha, aquele que estava no barco com os discípulos é o Criador da natureza. Ele tinha poder, irmãos, sobre as leis da natureza, para dizer, para estender as suas mãos e dizer, aquieta-te vento, aquieta-te mar. E o mesmo eu digo para você hoje, Ele é o Deus poderoso para dizer que a tempestade que você está enfrentando, Ele pode hoje estalar de dedo dizer, aquieta-te tempestade, aquieta-te enfermidade, aquieta-te problemas relacionais, aquieta-te problemas no casamento, aquieta-te, olha, problemas de filhos que estão envolvidos em drogas, olha, aquieta-te aqueles que têm problemas no ministério. Deus está dizendo, acalma-te toda crise, acalma toda tempestade, porque a bonança virá, irmãos. É isso que Deus quer nos dar, bonança. Tempo de abundância, aonde nós estamos inseridos. É isso que Deus quer. E eu creio nisso, irmãos. Ele tem esse poder. Ele está revelando o seu poder ali para aqueles discípulos através da lei da natureza. Porque foi Ele que criou. Mas aqui bem rapidinho. Querido, que nós não podemos esquecer, isso aqui pode ser aplicado a nós. Jesus é aquele que tem poder sobre os demônios. Jesus é aquele. O que veio ao meu coração aqui, irmãos? Jesus, posteriormente, ele estava passando para o outro lado, para expulsar o demônio, irmãos. Para expulsar o demônio de um homem que ele havia possesso. Durante muito tempo, ele vivia no sepulcro. Isso, irmãos, é onde o inimigo quer levar as pessoas. Em lugar de morte, de cadeias. Sabe o que veio no meu coração? Querido, há muitas pessoas que você tem orado para se libertar das drogas. Muitas pessoas que você tem orado para se libertar dos vícios, da prostituição, do adultério, da mentira, do engano, da hipocrisia. Muitas pessoas que estão presas, querido, em lugares de morte, em lugares aonde o diabo, o inimigo tem levado. Olha, eu quero te dizer, continue a sua oração, meu amado e minha amada irmã, porque Jesus, Ele tem poder sobre todos esses demônios. Jesus, Ele tem poder para libertar e quebrar todas as algemas, meus amados irmãos, daqueles que estão acorrentados pelo poder do maligno. Deus em que nós servimos, Ele tem poder sobre os demônios. Ele tem poder. E aquele gadareno, ele foi liberto, irmãos. Ele foi liberto. E a mesma palavra está sobre nós hoje. Nós jamais esqueceremos disso. Por mais que os discípulos esqueceram que Jesus tinha o poder sobre a natureza, né? Por algum momento, porque eles viram o resultado. Mas nós jamais esqueceremos que Ele tem poder sobre toda ação maligna. Glória a Deus. Leva isso com você. E, em terceiro lugar, esse mesmo Jesus, você não vai esquecer disso.
porque nós oramos aqui muito por pessoas aqui. Eu creio que você não vai realizar isso na sua vida, porque eu creio, você principalmente que tem orado aqui nas quartas-feiras. Jesus é aquele que tem poder sobre as enfermidades. Irmãos, isso é poderoso. Olha, Jesus ele tem autoridade sobre a enfermidade. Vocês lembram da mulher com hemorragia, aquela com fluxo de sangue, né, que vivia 12 anos, meus amados irmãos, aprisionada ali pelaquela doença? Jesus a curou. Aquela mulher já tinha gastado todos os recursos, irmãos, aquilo que a medicina poderia oferecer, mas ela não obteve a cura. Mas Jesus curou aquela mulher. Então você que tem sido, querido, aquele mesmo amante da oração neste lugar, vamos continuar firme, porque Jesus ele tem poder sobre as enfermidades. Glória a Deus, Jesus ele tem poder. Continue firme em oração, porque se nós olharmos para a palavra de Deus, ela está recheada, querido, da ação de Deus, querido, trazendo cura e o milagre dele, daqueles que estavam vivendo esse tipo de tempestade. Muitas pessoas vivendo, querido, situações de câncer. Querido, esse Deus que pode curar, querido, uma dor de cabeça, né? Aquela dor de cabeça que nós olhamos, falamos, Senhor, cura. Mas com esse mesmo Jesus, aquele que pode curar um câncer, né? Aquelas pessoas que nós oramos, que estão ali, né, todas as quartas-feiras, irmãos. Olha, que o seu coração possa cada dia, né, se inclinar para isso. E jamais você duvidar que o nosso Jesus, ele tem poder sobre as enfermidades. Glória a Deus, glória a Deus. E em quarto e último lugar aqui para fechar, Jesus é aquele que tem poder até mesmo sobre a morte. Amém? Tem poder sobre a morte. Querido, isso é poderoso, porque de acordo com a Bíblia, Jesus realizou 3 milagres relacionados a ressuscitar mortos, né? O filho de uma viúva, em Lucas 7, vai relatar isso. O Lázaro, né, vem para fora, né? E a filha de Jairo. Então isso é uma prova incontestável de que Jesus, ele ressuscita mortos. Querido, mas eu estava aqui até lembrando, né, talvez você vai dizer, mas então eu não vou morrer, né? Então quer dizer que Jesus, querido, olha só, eu me lembro que nós visitamos, né, o irmão Jurandir, né? E muitas vezes que a gente o visitava, né, a sua esperança ali, né, aquilo que nós criamos, né, é que algo seria feito na vida dele, né? É que o Senhor ia colocar as mãos, né? E a vontade do Senhor estabelecer naquela vida. Eram poucas as vezes que nós chegando no Jurandir, constantemente, querido, ele orava. Né? Todo momento ele estava em espírito de oração. Ele estava orando. Mas ele era sabedor, irmãos. Que as enfermidades podem até nos levar para a sepultura. Podemos até morrer e não ser ressuscitado. Mas uma coisa eu te conto, né, que você já sabe. Nós podemos até morrer, querido, mas morremos para viver a eternidade com o Senhor Jesus. Glória a Deus. Querido, não é enfermidade, querido, que vai nos parar. Querido, não é a morte. Da mesma forma que Jesus, querido, ele ressuscitou, querido, olha, nós viveremos. Se nós passarmos pela sepultura, querido, nós viveremos para viver a eternidade com o Senhor Jesus. Glória a Deus, essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança. Então tenha certeza, querido, diante dessas perguntas, fica para o seu coração essas perguntas. Leva consigo diante daquilo que você estiver vivendo. Mas eu quero concluir, meus amados irmãos, esta mensagem. Eu quero concluir, antes de adentrar na conclusão, porque eu quero utilizar essa conclusão para fazer uma conexão. Eu não sei se aqui tem pessoas hoje que ainda não confessaram a Jesus.
algo eu quero dizer ao seu coração aqui agora. Querida, as tempestades que vêm sobre o crente, ela vem sobre aqueles que ainda não confessaram e aceitaram Jesus. Mas eu quero dar uma palavra não para te amedrontar. Você que ainda não aceitou Jesus no seu coração, olha, pegue isso aqui. É uma palavra de Deus para a sua vida. Você que ainda não aceitou e não entregou o seu coração a Jesus por inteiro, não ergueu a sua mão e ainda não confessou Jesus, dizer: Pai, entra na minha vida, Pai, muda a minha história, Senhor. Quero te dizer, querido, olha, é até um alerta para você nesta noite. Olha, as dificuldades que enfrentamos, que elas são doídas, elas são dolorosas, que todos nós enfrentamos, tanto crente e como descrente. Mas sobre o descrente, aquele que ainda não confessou Jesus, começa a pensar, querido, que as dificuldades na eternidade fora de Cristo, meus amados irmãos, olha, você que ainda não conhece a Jesus, as enfermidades, querido, que as doenças que estão lá, os males que estão lá, querido, olha, lá, a chama não se apaga e o verme não morre. Imagine viver a eternidade neste lugar, irmãos. Imagine. Mas hoje você tem, querido, Deus está te advertindo, com um grupo de pessoas que aqui estão, querido, que com certeza, todos nós que confessamos o Senhor Jesus, passaremos a eternidade com o Senhor. E o que nós cremos? Eu quero concluir dizendo, se você ainda não aceitou Jesus, abra o seu coração aí juntamente com todos nós, e você vai entender isso comigo para concluir. Nós entendemos que aquilo que é maior do que nós, aquilo que é maior do que nós, estará rigorosamente debaixo do seu poder soberano. Querido, as dificuldades aqui podem ser maior do que nós, mas está no controle daquele que reina. Você que ainda não tem Jesus, receba isso sobre a sua vida. Mais uma, as tempestades não vieram para destruir aqueles discípulos, mas para os produzir em seus corações profunda admiração por Jesus. Esse é o desejo de Deus para a sua vida, para o seu coração. Continuando, no lugar do seu naufrágio, olha, pode ser, querida, a sua oportunidade, porque não foi a tempestade que levou os discípulos, mas foi a poderosa mão de Deus que levou os discípulos à tempestade. Foi a poderosa mão de Deus. E quando nós somos levados, irmãos, a esses lugares, pelo Senhor, sabemos que sairemos do outro lado mais forte do que nunca. Glória a Deus. Então é isso que você que ainda não tem Jesus precisa aprender nessa noite. Glória a Deus. Mas ainda, quando você achar que tudo está contra você, saiba que a mão de Deus está conduzindo você. Glória a Deus para aqueles que estão em Jesus. Mas para fechar mesmo, todos nós sabemos o final da caminhada. Olha, leva isso com você, que tudo para aqueles que estão em Cristo vai terminar bem para a glória de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Sol de Estila. Tá. Tudo vai terminar bem. Vamos ficar de pé. Pode ir? Tudo vai terminar bem. Mas para isso precisa estar em Cristo, irmãos. Para isso precisa estar com o Senhor. Posso clamar de Estila? A palavra em 1 Coríntios 2, 9 vai dizer: todavia, como está escrito, olhos nenhum viu, ouvidos nenhum ouviu, querido, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Glória a Deus. Esta é a palavra. E Deus tem muito, querido, para fazer na sua vida. Olha, glória a Deus por você ser um crente em Jesus. Glória a Deus, porque há uma eternidade que nos espera, irmãos. Há um lugar de glória, há um lugar onde não haverá mais doenças. É para este lugar que eu quero estar. Querida, é um lugar, querida, onde não haverá mais enfermidade.
não haverá, meus queridos irmãos, mais acidente, não haverá mais catástrofe, não haverá mais fome, não haverá mais guerra, querido. Olha, haverá um lugar onde nós só estaremos adorando e exaltando aquele que reina. Glória ao Senhor Jesus. Olha, agradeça ao Senhor por você ser crente em Jesus e por essas tempestades, querido, ela ser de fato pedagógica em sua vida. Amém? Glória a Deus. Papai querido, obrigado, Jesus, por esta noite. Obrigado, Deus, por trazer a tua palavra, papai, e nos ensinar nesta noite, ó Deus, sobre perguntas, ó papai querido, muito importante para nós. Ó Senhor Jesus, que esta tua palavra alcance, ó Deus, cada vida aqui, ó Pai, que elas possam serem levadas, Senhor, durante toda a caminhada. Deus, ó, muito obrigado, Pai, por esta oportunidade, Jesus, de trazer uma mensagem, ó Pai, que tenha alcançado vida nesta noite. Eu creio para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia, Pai. Glória a Deus.